Fala pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo da série Como Ser um Trader. E hoje eu vou apresentar para vocês os principais tipos de gráficos para que você consiga operar da melhor forma. Vamos lá! Vou te mostrar agora quais são os principais tipos de gráficos e o porquê de eu utilizar esse gráfico aqui, que é o gráfico de candle ou de candlestick. O gráfico que você costuma ver em jornais, por exemplo, é aquele gráfico de linha. Esse gráfico aqui que ele vai mostrar, essa linha. Concorda que esse gráfico de linha, claro que a gente consegue identificar uma tendência do ativo. Nesse caso aqui, a ação de Banco do Brasil num gráfico semanal, se a gente traçar uma linha reta aqui, ele está em tendência de alta. Só que ele é um gráfico com pouquíssimas informações. O gráfico de linha, ele pega apenas o preço de fechamento do tempo gráfico que eu estou vendo. Se eu estou vendo um gráfico semanal, fechamento da semana. Gráfico diário, fechamento de um dia. Gráfico de 5 minutos, fechamento de 5 minutos. Então é um gráfico que ele não te dá tantas informações assim. Você consegue identificar apenas se uma ação ou um índice em geral, ele está em alta ou de baixa, mas é um gráfico pobre, com pouquíssimas informações. O outro tipo de gráfico que passou a ser utilizado com o tempo, você vê que tem alguns tipos de gráfico aqui. O gráfico de montanha nada mais é do que uma pequena evolução do gráfico de linha, porque ele deixa pintado a parte inferior para melhorar a sua visualização, às vezes deixar o gráfico apenas um pouco mais bonito, mas em termos de informações é a mesma coisa que um gráfico de linha. Você vê que tem vários outros tipos de gráfico. Os principais são gráfico de linha, montanha, que é só uma pequena evolução, gráficos de barras, e aí sim a gente já começa a encontrar um pouco mais de informação. Você vê que é um gráfico que ele não é tão visual, mas ele tem mais informações aqui. Você percebe que uma única barra aqui, ele tem um risco para a esquerda. Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Para a gente poder estudar e trabalhar. Ele tem mais informações aqui, já são informações importantes. Embora ele não tenha um conceito visual tão bonito, já são informações importantes aqui. Vamos lá. Nessa parte inferior aqui, ele vai pegar o preço de mínima do dia, ou do tempo gráfico que eu estou estudando. A mínima do dia nesse ponto. Nós temos também a parte superior, que nada mais é do que a máxima desse tempo gráfico que está sendo analisado aqui. Esse aqui é a máxima do dia desse movimento. E nós temos um risco à esquerda e um risco à direita. Risco à esquerda, abertura aqui. Então nós temos aqui a abertura desse candle, então o preço de abertura da vela, do dia, do tempo gráfico que você quiser. E o risco à direita, aqui é o preço de fechamento. Então já é um tipo de gráfico que já te oferece muito mais informação, né? Se o ativo abriu em alta ou em baixa, através do gráfico de barras, você já consegue identificar. Mas quando a gente tira o zoom do gráfico aqui, você vê que já é um gráfico que já te dá rompimentos de suportes e de resistências aqui, mas não é um gráfico tão visual. E aí surgiu o gráfico de candle. Nada mais é do que uma evolução do gráfico de barras. Ele já te dá as mesmas informações aqui. Quando a gente coloca aqui nessa vela, a gente percebe que o gráfico de barras que foi analisado foi exatamente essa vela aqui. E olha como é muito mais visual. Ele tem uma informação que a gente consegue colocar cores nos candles em que o ativo fechou em alta ou em baixa, ou que o candle fechou em alta ou em baixa. Então, nesse caso, eu utilizo a cor branca quando ele abriu aqui e fechou acima, ou seja, um candle positivo. Já quando ele fecha no candle negativo, então ele abriu nesse ponto aqui, foi até a máxima do dia, bateu nessa região aqui de mínima do dia e fechou aqui. Então, você, através de padrões de cores, fica muito mais visual e muito mais fácil de você identificar se um ativo abriu em alta e fechou em baixa, se abriu em baixa e fechou em alta, e facilita muito a nossa análise. Dessa forma, você consegue trabalhar de maneira muito mais fácil, simples e efetiva. Uma dúvida, por que eu não trabalho com candles verdes e vermelhos, né? Você vê muita gente trabalhando dessa forma aqui, ó, em alta, verde, né? Então a gente tem esse padrão aqui e para baixo em vermelho, né? As pessoas costumam trabalhar dessa forma aqui. O que está em alta em verde, o que está em baixa em vermelho. Vamos lá, quando a gente olha um candle verde e um candle vermelho, essas cores no gráfico podem te causar um viés, tá? Um sentimento de euforia ou principalmente o de pânico, né? Até no próprio semáforo isso é utilizado. A cor vermelha, ela chega mais rápido pra gente, então dá aquela sensação, preciso parar, né? E no mercado financeiro preciso encerrar uma operação, o mundo vai acabar, a ação vai a zero. E a cor verde
te dá um sentimento, às vezes, de euforia. Cor verde pode andar, pode acelerar. Então, quanto menos viés, quanto menos gatilho, que pode ser interpretado como gatilhos negativos o mercado me der, melhor. Então, dessa forma, eu tiro tudo o que pode me atrapalhar. Claro que isso é um pouco pessoal, mas fica a dica para vocês. Muita gente utiliza candles brancos e pretos também para tirar qualquer viés do mercado, e esses são os principais tipos de gráficos utilizados na análise técnica: linha, montanha, que é uma evolução, barra, que já tem mais informações, e o gráfico de candlestick, que é muito mais visual e te traz mais facilidade nas análises. Então é isso, e se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Não esquece de deixar o seu like e de ficar ligado nos próximos vídeos. Abraço!